Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar função modular. O objetivo dessa aula é ver o conceito de módulo e estudar função modular e seus gráficos e propriedades. Função modular. Denomina-se função modular a função f de r em r, tal que f de x igual ao módulo de x, ou seja, f de x igual a x para x maior ou igual que zero, e f de x igual a menos x para x menor do que zero. A primeira informação na qual devemos prestar atenção é que a função modular é dita uma função de r em r. Isso significa que o domínio, o conjunto de partida, e o contradomínio, que é o conjunto de chegada, da função modular, é o conjunto dos números reais. Dessa forma, podemos afirmar que os números positivos, os números negativos, as frações, as dízimas periódicas, raízes não exatas, todos e qualquer número real podem fazer parte do domínio e do contradomínio dessa função, sem que haja qualquer restrição. Reparando agora na sentença apresentada no quadro, nós vemos que a definição de uma função modular é muito parecida com a definição do módulo em si. E tudo que envolve módulo deve resultar necessariamente em valores positivos. É por isso que, quando se trata de uma função modular, f de x será exatamente igual ao valor de x, nos valores que x forem maiores ou iguais que zero, mas irá assumir o valor de menos x para os valores de x menores do que zero, ou seja, para valores negativos, a função assumirá valores positivos. Em outras palavras, se os valores de x ou os valores do domínio forem positivos ou iguais a zero, a função f de x será exatamente igual ao valor dele. Contudo, se o valor de x do domínio forem negativos ou menores do que zero, o valor da imagem f de x será o mesmo valor do módulo, só que com o sinal oposto. Assim, o valor ficará positivo. Gráfico de uma função modular. Todo gráfico é composto por uma série de pontos, os quais possuem coordenadas no eixo x e no eixo das abscissas e também no eixo y, a gente vai ter as ordenadas. Portanto, para mostrar o gráfico de uma função modular, basta adotar alguns valores para x e aplicar a função f de x igual a módulo de x. Dessa forma, obtemos seus respectivos valores y. Feito isso, é só montar aquela tabelinha que a gente já montava. Então, é só montar a tabelinha com os valores dos pares ordenados encontrados e que isso facilita bastante a nossa representação gráfica no plano cartesiano. Então, vamos a um exemplo. O formato característico de uma função é uma espécie de V, como que vemos na figura abaixo. Por isso, é interessante adotar sempre valores de x, sejam eles positivos, negativos e, claro, o próprio zero. Repare que o gráfico sempre está todo representado na parte superior do eixo y. Por quê? Porque a função módulo sempre assumirá valores positivos. Vamos então montar o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Vou primeiramente montar uma tabela, colocar valores na primeira coluna para x, calcular o valor da função e montar o par ordenado x, y. Então, para x igual a menos 2, módulo de menos 2 é 2. Então, eu monto o par ordenado menos 2, 2. Para x igual a menos 1, módulo de menos 1, 1. Então, eu vou montar o par ordenado menos 1, 1. Para o valor 0, módulo de 0 é 0. Então, eu vou ter o par ordenado 0, 0. Módulo de 1 é 1. Para valor
de x igual a 1, eu vou ter o módulo de 1, então eu monto para ordenado 1, 1. Para x igual a 2, f de 2 é módulo de 2, que é 2. Então, eu vou montar o par ordenado 2, 2. Então, a minha segunda tabela é a tabela dos pares ordenados. Menos 2, 2, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Agora, eu vou montar o gráfico com esses pares ordenados. Montando os gráficos. Então, eu tenho ponto 0, 0, 1, 1, 2, 2. 0, 0 de novo, menos 1 e menos 2, 2. O gráfico vai ter esse aspecto de V, não vai assumir valores negativos. Por quê? Porque estamos tratando do gráfico de uma função modular, que só tem valores positivos. Vamos verificar o domínio de uma função modular. O domínio de uma função modular é o mesmo conjunto dos números reais. O domínio de uma função modular pode ser todo o valor do eixo do y, do x, ou seja, toda a reta real. O conjunto imagem da função inicia no zero, ou seja, inclui o zero, e vai em direção ao mais infinito. Por quê? Porque eu não posso ter valores negativos. Então, a minha função modular, ela só assume valores positivos. Então, o conjunto imagem é formado pelo intervalo de zero fechado a mais infinito, ou seja, é o conjunto dos números reais não negativos. Vamos agora utilizar o conceito de translação para a construção do gráfico de uma função modular qualquer. O que é o conceito de translação? Translação, a gente lembra do movimento dos astros. Então, é exatamente isso. Podemos fazer o mesmo, trazer esse conceito físico de função modular, de translação, para a construção da nossa função modular. Ou seja, podemos promover uma translação desse gráfico que nós construímos em relação à base, que significa mover ou deslocar todos os seus pontos de forma horizontal ou vertical, tudo de acordo com o valor que se encontra somado ou subtraído a x. Vamos ver então uma translação vertical. O gráfico de uma função modular da forma f de x igual a módulo de x mais a será uma translação vertical em relação ao gráfico base, ou seja, todos os seus pontos serão movimentados à distância a do gráfico base, na direção positiva do eixo. Então, reparem o desenho. O gráfico base foi aquele que nós construímos, módulo de x. Se eu quero agora a função modular módulo de x mais a, equivale eu fazer uma translação, ou seja, mover esse gráfico para cima a unidade. Isso é o que a gente chama de translação positiva no eixo dos y. E se ao invés de somar a, eu estiver subtraindo a? Então, o gráfico da função modular, da forma f de x igual a módulo de x menos a, terá uma translação vertical em relação ao gráfico base. Ou seja, todos os seus pontos serão movimentados a uma distância a do gráfico base, mas essa direção será negativa no eixo y. Ou seja, eu tenho o gráfico base, que é o gráfico módulo de x. Se eu subtrair a unidades, eu vou descer com o gráfico a unidades. Então, nós vamos observar no desenho que a linha roxa seria o gráfico base, módulo de x. Subtrair a unidades, eu vou descer com esse gráfico menos a unidades. Então, vamos a um exemplo. Construir o gráfico da função módulo de x mais 3. Eu tinha o gráfico inicial que está em roxo.
módulo de x mais 3, basta subir 3 unidades o gráfico base. Então, ficará o gráfico verde, que é o gráfico da função f de x, módulo de x mais 3. Módulo de x menos 2. Vamos continuar com a translação no eixo do y. Módulo de x menos 2, eu vou fazer uma translação para baixo no eixo do y. Então, eu tenho meu gráfico base, que é a linhazinha pontilhada roxa, e o gráfico da minha função é o que está em verde, onde eu desci 2 unidades no eixo y. Bom, e se eu tiver o valor somado ou subtraído dentro do módulo? Isso vai me trazer uma translação no eixo x. Pois bem, vamos continuar a construção de gráfico usando o princípio de translação. O gráfico de uma função modular da forma f de x igual a módulo de x mais a terá uma translação horizontal em relação ao gráfico base, ou seja, todos seus pontos serão movimentados a uma distância a do gráfico base, só que nesse caso ele será na direção negativa do eixo x. Já na subtração, vamos ver o que acontece. O gráfico de uma função modular da função f de x igual a módulo de x menos a terá uma translação também horizontal em relação ao gráfico base, ou seja, todos os seus pontos serão movimentados a uma distância a do gráfico base, mas na direção positiva do eixo x. Então, repara, o gráfico base está em roxo e o gráfico resultante está em vermelho. Eu tenho uma translação na direção positiva do eixo x. Vamos a um exemplo. F de x igual a módulo de x menos 1. Então, nesse caso, eu tenho uma translação positiva no eixo x, de uma unidade. O gráfico em lilás pontilhado é o gráfico base, e o gráfico verde é o gráfico da função módulo de x menos 1, que sofreu a translação. Agora eu tenho f de x igual a módulo de x mais 2. Novamente, o gráfico base é o gráfico roxo de módulo de x e o gráfico verde é o gráfico que sofreu a translação de 2 unidades no eixo x, na direção negativa. Uma outra maneira de se construir o gráfico de uma função modular é usar o princípio do espelhamento. O que é o princípio do espelhamento? Dado uma função f de x modular, nós temos que o gráfico da função modular irá coincidir com o gráfico da função f para todos os valores de x positivos ou iguais a zero. Já para os valores negativos, o gráfico será rebatido ou simétrico ao gráfico da função f em relação ao eixo do x. Assim, nós não teremos valores negativos para o y. Vamos ver isso na prática. Nós temos 2 gráficos. Um é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. E o outro é o gráfico da função módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4. Repare que, para os valores em que a função assume valores positivos, o gráfico é o mesmo. Já a parte negativa do gráfico, ela é rebatida para cima, ou seja, é montado simétrico em relação ao eixo do x. Essa é uma outra forma de você montar o gráfico da função modular. Então, você monta o gráfico da função sem o módulo e depois faz o rebatimento para cima do eixo do x. Repare que o módulo presente na função faz com que a parte do gráfico que se localiza abaixo do eixo do x reflita no momento em que toca o eixo do x. Mas por quê? Simplesmente porque a parte que está abaixo do eixo do x representa os valores negativos de y. E como o módulo é sempre um valor positivo, precisamos fazer esse rebatimento.
Vamos ver então mais um exemplo. Módulo de x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, a função inicial é a função quadrática x ao quadrado mais 4x menos 5, que dá a parábola. A parte de baixo da parábola será refletida de modo simétrico para cima. Então, os valores todos que estão abaixo serão transportados para cima. Então, o vértice, que era menos 9, será 9 positivo. Então, o gráfico todo em vermelho escuro é o gráfico da minha função módulo de x ao quadrado mais 4x menos 5. Vamos à nossa apostila. Essa matéria é relativa ao módulo 2, capítulo 5, páginas 25 até a 29. Eu peço que vocês façam os exercícios 32 e 33 da página 30 e o exercício 34 da letra A até a letra D da página 31. A correção dos mesmos estão logo a seguir. Eu peço que primeiro vocês tentem fazer o exercício e depois vejam a solução. Um abraço, fiquem com Deus.